Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje, continuando então com o assunto de vetores, nós vamos ver mais algumas funcionalidades, fundamentar um pouco mais o nosso vetor e vamos conhecer também hoje a classe JOptionPane, o que a gente pode fazer com ela para fazer entrada e saída de dados usando o JOptionPane. Lembrando você que o código está disponível, código e lista de exercício disponível no GitHub, no cidacastelo/curso-java-iniciantes. E vamos ver então, já vou passar para você o que a gente vai ver aqui hoje. Nós vamos ver então, trabalhando com o JOptionPane, é uma classe que está no pacote javax.swing, a gente tem que fazer o import dela, né? E aqui importando o JOptionPane. Essa JOptionPane, ela fornece para a gente telas, caixinhas, tipo pop-up, igual nós estamos acostumados a ver principalmente nos navegadores. E nós temos pelo menos dois métodos, o para entrada de dados, que é o Show Input Dialog, e para exibir os dados ou dar a saída dos dados, nós temos o Show Message Dialog. Logicamente, tem mais coisas do que eu vou apresentar aqui hoje para você, mas já é um início usando aqui o JOptionPane. Nós vamos ver também o FOREACH. O FOREACH é um for melhorado para a gente iterar os nossos arrays. Ele foi disponível, ele começou no Java 5. Então, como que a gente utiliza? A gente já viu como utilizamos o for, né? Então, o for, não o FOREACH. O FOREACH, nós declaramos o for, nós vamos colocar qual é o tipo, o nome da variável que eu quero colocar, seguido por 2 pontos e o nome do meu array. Ele vai iterar, ele vai percorrer o meu array e aqui eu posso colocar o código que eu quero que seja executado dentro desse FOREACH. E nós vamos abordar esse problema exemplo aqui para fazer, então, utilizando o FOREACH, tá? Então, fazer um programa que leia 5 valores do tipo inteiro, que serão armazenados em um vetor, calcular e apresentar a média, bem como os valores armazenados nesse vetor. E lembrando você que eu deixei na aula anterior o desafio da sequência de Fibonacci, que eu vou trazer a resolução na próxima aula, não na aula de hoje, como eu falei para vocês na aula anterior. Tá bom? Então vamos lá agora começar a nossa aula de hoje, abrindo, já deixei aberto aqui o meu Eclipse. Então já temos o Eclipse aqui. Vou vir aqui em File, New Java Project. Vou dar o nome de aula 041 underline array underline parte 02, que é a continuação do que a gente estamos vendo aqui sobre array, tá ok? Então, criei aqui o nosso projeto, clicar com o botão, vou abrir aqui, né? Tem o nosso src, vou clicar com o botão direito, New Class, vamos colocar no pacote curso, vamos chamar de app array 2. É só para a gente identificar que nós estamos criando a parte 2 do nosso programa. Selecionei para exibir já, preencher para a gente com o método main. Aqui então nós temos a nossa classe. Maximizar aqui para você. Então, app array 2 da nossa aula de hoje aqui do nosso vetor. Primeira coisa que eu quero mostrar para você
é que nós já vimos trabalhando aqui, deixa eu até voltar aqui para a nossa aula anterior, que nós vimos aqui nesta aula, vamos abrir aqui, nós vimos exemplos array, nós vimos que podemos atribuir valores manualmente no nosso array aqui. Mas, além de poder atribuir esses valores, nós podemos manipular também os valores usando o próprio array. Então, vamos ver como que a gente faz isso aqui. Deixa eu declarar aqui o nosso array. Vou colocar aqui int vetor é igual new int vamos colocar de 5 elementos, tá ok? Então, declarando aqui o nosso vetor. E aí eu vou falar então que o meu vetor, né, que eu chamei de vetor no índice 0 vai receber valor de 35, o vetor no índice 1 vai receber o valor de menos 8, agora o meu vetor no índice 2, ele vai receber o que eu tenho no meu vetor no índice 1, somando com o valor 10, ou seja, vai pegar menos 8 mais 10. A gente então pode manipular dessa forma o nosso vetor, né? Agora, o vetor no índice 3 vai receber o que eu tenho no meu vetor no índice 0, multiplicando com o que eu tenho no meu vetor no índice 1. E o meu vetor, então, no índice 4, que é o último elemento, eu quero, por exemplo, 15 dividido por 3. Então, eu posso preencher utilizando os valores que a gente já tem no nosso vetor, esses valores desses elementos que a gente já tem atribuído aqui, e manipular esses dados utilizando o que a gente já tem armazenado. Estou fazendo com números, mas também serve para a gente fazer com outro tipo estou fazendo com inteiro aqui, mas podemos fazer com double, podemos fazer com string, tudo bem? Então, a gente pode manipular dessa forma os nossos vetores aqui. Agora, então, a gente viu que para a gente percorrer, né? Então, aqui, ó, iterar o vetor, nós podemos fazer um for, por exemplo, for int i é igual a 0, i menor do que o meu vetor no tamanho dele, né? No len, ponto e vírgula, i mais. E aí, o que a gente pode fazer, então? Vou dar um system out, né? Um system out println, o meu vetor, eu quero meu vetor no índice i, tudo bem? Então, vamos ver aqui que ele vai ter que imprimir cada um desses valores e fazendo também essas operações que foram definidas aqui. Clicar com o botão direito, pedir para executar, run as Java Application, e nós temos aqui então o valor de 35, o menos 8 com mais 10 vai dar 2, 35 vezes menos 8, a gente tem menos 280, e 15 dividido por 3, a gente tem 5. Então, usamos aqui o for tradicional, que a gente já conhece. Nós podemos usar aqui também, então, o for each. Vou colocar aqui, ó, for each. Vou subir o texto aqui um pouquinho mais para cima. Como que a gente faz o for each, então? Eu vou fazer aqui um for. Se eu der um Ctrl barra aqui, ele traz para mim a ideia aqui. Ele já traz até um for each, ó. Iterar sobre um array. Aí ele dá sugestão aqui. Eu dei duplo clique, ele dá uma sugestão para a gente aqui. Então, vou declarar a variável
é do tipo int, que é o tipo que eu estou armazenando dentro do meu vetor. Ele sugeriu aqui como sendo a variável i, mas eu posso colocar a variável que eu quiser. Então, por exemplo, int valor, dois pontos, o nome da minha coleção, que é o meu vetor, e olha só como ele fica mais enxuto. Aqui no for each eu não trabalho com o índice, eu não acesso o índice diretamente igual está aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um system.out.println e falar para ele, imprime para mim o que tem dentro de valor. Eu vou comentar esse for que está aqui em cima e deixar o for each. Então, como é que ele faz, o funcionamento dele? Ele vem aqui no meu vetor, então, para cada elemento do meu vetor, então ele vai lá no índice 0, pega o valor que tem lá, guarda dentro da variável valor e já imprime. Depois ele vai para o índice 1, pega o que tem guardado dentro do índice 1, guarda dentro de valor, armazena, atribui a valor, e aqui eu estou pedindo para fazer um print dessa variável valor. Tudo bem? Poderia ter deixado i, igual ele já tinha sugerido aqui no autocomplete para a gente, mas eu quis mudar para a gente ver aqui então como que faz, tá ok? Então vou clicar com o botão direito, deixa eu trazer para cá e a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, botão direito, run as, e aqui eu tenho o mesmo resultado. Então, sempre que for possível você utilizar o for each, é um for melhorado, tá ok? Então, para cada elemento que eu tenho dentro do meu vetor, ele guarda dentro desta variável valor que eu declarei aqui, e o que eu estou fazendo com essa variável, estou simplesmente pedindo para imprimir esse valor na tela. Tudo bem, então? Bom, eu vou agora, então, fazer um outro exemplo aqui na nossa aula de hoje. Então, vou clicar aqui, deixa eu fechar estes que estão aqui. Vou clicar com o botão direito no pacote curso, vou fazer uma nova classe. Vou pegar aquele exemplo despesas que eu trouxe para você anteriormente, para apresentar o JOption Pane com esse, vou até colocar aqui, ó, app despesas, tá? Então, confere como ficou o nome da nossa classe, app despesas, já colocando o método main para preencher automaticamente para a gente. Tudo bem? Então, ficou aqui, ó, app despesas, maximizei a minha tela aqui, e eu quero trazer, então, para você como que a gente vai utilizar o JOption Pane nesse exemplo aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou declarar para a gente aqui usando o loqueio. Então, loqueio, o set default, nós vamos usar o loqueio.us. Vamos usar o nosso scanner. Então, scanner, que está no Java Util, sc igual a new scanner, usando o nosso system.in. Ok? Então, vou declarar aqui o nosso vetor double despesas é igual a new double. Vamos guardar 4 valores, tá? Eu vou guardar 4 valores para armazenar essas despesas no nosso vetor aqui. Então, eu vou fazer aqui um for para fazer a entrada. Então, for int i igual a 0 e menor do que o meu despesas.len, ponto e vírgula, e mais. Percebe como é prático utilizar o len, né? Que aí eu não preciso ficar
me preocupando com o tamanho do nosso vetor. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 5, para 10, o meu for não preciso mexer nele. Como que a gente faria normalmente? Primeiro a gente iria fazer aqui um system out em println, um system out println, e vou pedir assim, aliás, eu vou colocar somente o print para digitar para a gente aqui, então, o valor da despesa. Tudo bem? 2 pontos e a gente vai, então, iterar. Vamos colocar o nosso vetor despesas no índice I. Vai receber o quê? Primeiro eu tenho que converter, então, double.parse double, fazendo o meu scanner, lendo, então, do meu scanner, subindo o código um pouquinho mais aqui. Então, fazendo a entrada de dados, usando o scanner, convertendo para double, armazenando dentro do meu despesas. Tá certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, então, agora dar a saída aqui das nossas despesas. Então, saída. Aqui vou colocar aqui a entrada. Eu já vou usar o for each aqui, tá? Então, eu posso usar aqui o autocomplete, mas eu posso fazer manualmente também. Então, vou declarar uma variável, eu vou chamar de double D. Então, para cada valor que eu tenho aqui dentro do meu vetor, que é o meu vetor despesas, então, a gente costuma até fazer o seguinte, ó. Despesa, vou colocar um desp, tá ok? Para ficar um pouco mais claro. Então, para cada valor que for entrado dentro do que tiver dentro do meu vetor de despesas, eu vou guardar dentro dessa variável desp e vou fazer um system out println aqui, ok? Então, system out println e vou colocar aqui o R cifrão e aí a gente vai concatenando com essa variável desp. Tudo bem? Tá ok, então? Então, veja como que ficou o nosso código. Eu declarei um vetor chamado despesas com 4 elementos. Estamos usando o locale e o scanner para fazer a entrada de dados. Aí estou fazendo um for aqui, deixa eu arrumar aqui, entrada, que eu estou percorrendo o tamanho do meu vetor, dando uma mensagem, valor da despesa, e a cada vez que eu digito um valor, eu vou guardar dentro do meu vetor no índice I. Depois a saída, eu vou dar essa saída aqui, percorrendo com o for each, aqui o meu vetor. Tudo bem? Então, vamos clicar com o botão direito aqui, pedir para executar. Então, run as Java Application, valor da despesa, vou colocar aqui, olha, 3, valor da despesa 5, 6 e 10. São valores do tipo double, mas para facilitar aqui, eu estou usando valores inteiros. E veja que a gente tem aqui, ó, o 3, o 5, o 6 e o 10, usando o for each, que foi percorrendo para dar essa saída de dados aqui. Tudo bem? Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos conhecer o JOption Pane. Em vez de eu utilizar aqui, em alguns casos, o System Out Println ou System Out Print, eu vou substituir pelo JOption Pane. Vamos ver como é que vai ficar? Então, vamos lá. O JOption Pane, ele está dentro dentro do pacote Javax Swing. Então, eu posso fazer o import manualmente, igual que eu vou fazer aqui, import Javax, é JavaX, que é um Java estendido, ponto swing, aqui, então veja, quando ele coloca ponto asterisco, vai trazer tudo que tem dentro do pacote swing.
Mas eu não quero tudo, eu quero o JOption, então JOption pane. Então veja que ele está preenchendo para mim aqui. Podemos fazer isso manualmente, preenchendo então manualmente o nosso import, ou a gente pode fazer no mesmo esquema, né? Começo a digitar e Ctrl+ de espaço, ele vai fazer o import, se ele achar, né? Ele vai fazer o import do pacote da classe que a gente quer. Ele está dando um amarelinho aqui porque ele está falando que ele não foi utilizado ainda, ele nunca foi utilizado, então é só um alerta. O problema é quando a gente tem um vermelhinho. Então vamos lá, o que eu vou substituir? Eu vou substituir esse valor da despesa que está aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou fazer separado aqui, depois, só para você entender, eu vou usar o JOption pane, então a gente tem que começar digitando aqui, ó, JOption pane, ponto. Percebe que quando eu coloco o ponto aqui, ele traz várias coisas aqui para mim, ó. Cancel option, input, é o message que a gente tem. Então, ele tem várias coisas aqui para a gente explorar e explorando aos poucos. Então, como eu quero fazer uma entrada de dados com esta mensagem, eu vou, então, aqui, JOption pane, show input dialog. Esse primeiro aqui, ó, show input dialog. Tudo bem? E aqui eu vou colocar a mensagem que eu quero que apareça nesse input dialog aqui. Então, esse valor da despesa, eu vou colocar aqui. Vou copiar aqui, Ctrl C, e vou vir aqui, Ctrl V, valor da despesa. Tudo bem? Então, eu substituí esse System.out.println por esse input dialog aqui. Só que esse input dialog é ele quem vai fazer a vez do scanner. Então, a gente não vai usar o scanner, mas eu preciso continuar utilizando o parse. Então, aqui onde que estava o meu scanner, eu vou copiar esse aqui, vou recortar, vou dar um Ctrl X e vou colocar, vou até aumentar aqui para você ver melhor, e vou colocar dentro do parse aqui. Tudo bem? Então, veja, estou diminuindo um pouquinho o tamanho da fonte, que é para você enxergar melhor aqui. Então, olha, eu tinha o System.out.println, que eu não vou mais utilizar, eu tirei ele daqui, mostrei para você como que a gente faz a construção do JOption pane, e eu preciso fazer o parse dele também. Então, em vez de usar o scanner, eu estou usando o JOption pane, o show input é entrada, o título que eu quero que apareça nessa minha caixa de diálogo. Então, eu quero que apareça escrito assim, ó, valor da despesa. Eu vou digitar dentro dessa caixinha de diálogo, vou fazer o parse e armazenar dentro dessa variável, aqui dentro do meu vetor despesas. Vamos ver como que está ficando? Vou clicar com o botão direito, Run as, Java Application, e aqui, veja, esse daqui é o nosso o show input, ou seja, input é entrada, a nossa caixa de diálogo, o nosso painel de diálogo da JOption pane, tá ok? Então, vou digitar aqui o valor 3, depois o 6.52, o 32 e o 8.65. E percebe que, então, a nossa entrada não é mais pelo console, ou seja, não é mais aqui no terminal, mas a nossa saída está sendo feita aqui no terminal. Vou aproveitar, então, eu vou fazer um somatório de cada uma desses valores que forem entrados aqui no nosso array. Posso fazer aqui logo depois que eu entro, ou aqui no meu for each. Eu vou fazer aqui no meu for each, então eu vou declarar uma variável aqui, olha,
double, valor total. Vou inicializar igual a 0, porque senão ele vai reclamar aqui. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha, meu valor total mais igual desp. Ou seja, pega para mim cada valor que está guardado dentro dessa variável desp, que é de despesa, vai fazendo o somatório e guarda dentro dela aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar a saída, o valor total dessas despesas. Só que eu não vou fazer um system out print ln. Eu vou usar o JOptionPane. Então, JOptionPane, ponto, o show message dialog. Então, percebe que ele já está complementando para mim aqui. O primeiro argumento, a gente vai deixar ele como nulo. Isso daqui depois tem a ver lá com a orientação a objetos. Depois a gente pode explicar um pouco melhor. Aqui, então, eu vou colocar assim, olha. Vamos colocar um texto, valor total, 2 pontos, e vou concatenar aqui com a minha variável valor total. Vou colocar aqui, ó, valor total das despesas, ok? Aqui é um show message dialog, é a saída de dados, então aqui eu vou colocar que é para dar uma saída de dados, e aqui o input dialog, que é para a gente fazer uma entrada de dados. Vamos executar novamente, então, para ver como que vai ficar a nossa saída aqui, nosso aplicativo, né? Então, nós temos aqui valor da despesa, eu vou colocar 65,32, depois vou colocar R$10, 68 de 125,25. E aqui nós temos, então, os valores que eu entrei, que a gente iterou aqui, a soma que foi feita utilizando essa variável que nós declaramos aqui, e aqui a nossa mensagem com informação aqui, valor total das despesas, tem aqui o valor que deu. Uma coisa que a gente pode, inclusive, melhorar aqui é colocando aqui o nosso R cifrão para concatenar com o valor, esse valor total dessas despesas, então. Vamos executar novamente aqui. E eu vou colocar aqui também o valor da despesa, um R cifrão aqui também, para ficar uma caixa de diálogo mais compatível com o nosso sistema monetário. Aplicação Java aqui, né? Então, ó, valor da despesa, cifrão, vou colocar 10, vou colocar 20, vou colocar mais 10 e mais 10, para a gente fazer essa conta de cabeça, né? Ver se está tudo certo. Então, olha, deu 10 com mais 20 são 30, 40, 50. E a gente tem aqui o valor total das despesas, R cifrão, R$50. Vamos agora, então, fazer aquele exercício que eu deixei aqui. Fazer um programa para ler 5 valores do tipo inteiro, que serão armazenados em um vetor, calcular e apresentar a média, bem como os valores armazenados nesse vetor. E, como eu falei, é bem parecido, né, com esse que eu acabei de fazer, mas principalmente para a gente utilizar de novo o for each e o JOptionPane. Vamos lá, então, começar esse outro exemplo aqui, para a nossa aula de hoje. Então, vou fechar esses dois arquivos que estão aqui, deixa eu limpar aqui, e vou clicar com o botão direito, New, Java, eu vou chamar de o EX, deixa eu ver o número do nosso exercício, qual que é? É o exercício 27. Então, EX, underline 027. E já vou colocar o método main também. Finish, está criada a nossa classe, aumentar um pouquinho o tamanho dela, da fonte. Só lembrando você que o outro exercício que eu deixei, nós vamos trazer resolvido a sequência de Fibonacci na próxima aula. Então, vamos lá, vamos declarar o nosso vetor aqui de 5 posições do tipo inteiro. Então, int, um vetor, vou chamar de num, é igual a new. Então, vamos lá fazendo a entrada de dados, e aí nós vamos fazer um for int i igual a 0, i menor do que num, o tamanho de num,
o len, ponto e vírgula, e mais. E aqui, então, nós já vamos utilizar o JOptionPane para fazer essa entrada de dados. Vou maximizar, então, o meu num no índice I vai receber o quê? Eu vou ter que fazer um integer.parseInt. Aí eu vou usar aqui dentro, então, meu JOptionPane. Então, olha, ele já completou aqui para mim, JOptionPane, ponto, o show input dialog, e aí eu vou colocar aqui valor, que é para a pessoa digitar esse valor para a gente aqui, tudo bem? Digitar um número, podemos até colocar aqui, ó, digite um número, tá ok? Então a pessoa vai digitando, a gente vai armazenando dentro do nosso vetor, tá ok? Aí nós vamos precisar fazer também aqui para calcular e apresentar, deixa eu colocar aqui para a gente, novamente, a gente precisa o quê? Calcular e apresentar a média e apresentar todos esses valores. No exercício anterior, na parte anterior, eu fiz calculando a média, né? Calculando o somatório das despesas dentro do for each. Agora, eu vou fazer dentro deste for aqui. Então, aqui em cima, vou declarar uma variável int média, e vou colocar que é igual a 0, tá ok? Então, eu vou primeiro somando, conforme a pessoa já vai, o nosso usuário já vai digitando aqui a entrada de dados, eu já vou somando. Então, média mais igual o meu num no índice I. Então, o que eu estou fazendo? Só estou fazendo o somatório desses valores aqui. Aqui é a nossa entrada de dados. Aqui nós vamos fazer, então, a nossa saída de dados. Eu vou usar o for each, então, for int I. Para cada elemento que eu tenho dentro do meu vetor num, eu estou guardando dentro do I. Por quê? Porque eu preciso apresentar todos os valores, certo? Então, vou colocar um systemout.println, um sysout. Vou colocar aqui o valor de I, ou seja, li o vetor, vê qual que é o primeiro elemento, guarda dentro do I e imprime esse I para mim. Aqui a gente pode até colocar assim, valor, 2 pontos, para a gente ver que ele está colocando os valores que a gente vai guardando dentro do nosso vetor. E aí eu preciso apresentar também a média, né? Então aqui a média. Como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular assim, olha, média é igual a média que eu tenho dividido pelo número de elementos que a gente tem dentro do nosso vetor. Então, dividido por 5. Tudo bem? Então, estou pegando o somatório que eu fiz lá no for, nesse for aqui, e vou dividir por 5 e apresentar essa mesma média que tem aqui. Para ficar só um pouquinho mais claro, eu vou colocar o JOptionPane, show, tava difícil aqui, show message dialog, aí eu deixo o nu do jeito que está aqui e venho para cá, vou colocar assim, olha, média é igual a, concatenando com a nossa variável média, tá ok? Então, esse daqui, dá uma olhadinha direitinho como ficou, declarei o nosso vetor e a variável média, inicializei ela com 0, depois aqui eu percorri o nosso vetor, iterando esse vetor, ou seja, fazendo o laço, guardando dentro de num e já fui acumulando esse valor que foi feito aqui, foi entrado pelo nosso usuário e a gente já guardei ele aqui dentro. Aqui eu estou fazendo um for each, usando o I, para apresentar os valores do nosso vetor, e aqui então calculando a média e usando o JOptionPane para mostrar o valor dessa média. Então vamos lá?
Vou clicar com o botão direito, Run as Java Application, e aqui ele tem aqui para mim, ó, valor. Vou colocar todos os valores 2, porque a média vai ter que dar 2. Então, 2, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui média igual a 2. E aqui tem todos os valores que a gente entrou aqui. Tudo bem? Então, aqui tem o Show Message Dialog, que é aqui a mensagem, né? Essa mensagem que tem aqui, ó, dando para a gente o valor dessa média. E a gente viu aqui, então, também o Input Dialog, ou seja, a entrada de dados aqui do tipo Dialog. Tudo bem, então? E então, gostou da aula de hoje? Bastante conteúdo, várias formas de fazer aqui, calculando essa média, calculando aquelas despesas que eu trouxe para você aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, a gente utilizando os vetores, e conhecemos também o JOptionPane, que é mais uma classe aqui que a gente tem nos pacotes do Java. Espero que você goste bastante desse curso, deixe suas mensagens, se você estiver com dúvida, se você tiver alguma sugestão, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos, as suas amigas, para a gente trazer mais coisas aqui no canal do YouTube. Muito obrigada e te vejo na próxima aula. Até lá!